relógio tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja tratará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? E quando a igreja andar no céu, recebe o galardão. A terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos, acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto um peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse. No Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra tem este mundo geme com a ferida. Uma boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus o Pai com todos. Com muita alegria que retomamos e iniciamos essa transmissão, aonde hoje nós trazemos as 3 mensagens angélicas como proposto pelo nosso Senhor, aonde iniciaremos hoje com a primeira mensagem angélica. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem nos acompanhar. Hoje estamos começando de uma forma diferente e nós interrogávamos o Senhor sobre qual tema nós iríamos falar nessa noite. E então o Senhor nos orientou a falar sobre o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Quantos aqui que sabem ou já ouviram falar sobre o Apocalipse? Amados, queridos amigos, amigas, simpatizantes da nossa fé cristã, todos os meios de comunicação hoje nos mostram que as coisas estão diferentes a quais estavam tempos atrás. Mas antes de nós entrarmos nessa mensagem, eu quero te convidar a se desligar de tudo aquilo que você estava fazendo, porque nós entraremos num livro aonde, diferente do que os líderes religiosos falam nas igrejas, que é um mistério, diferente do que os padres, pastores, sejam eles guias, sejam quem forem essas pessoas que dizem que o Apocalipse é um mistério, o Apocalipse é a revelação. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho. Os irmãos que nos conhecem como de costume sabem que eu não venho aqui fazer nenhuma apologia ou a ofensa a nenhum costume, crença, crédulo. Eu não venho aqui para ofender ninguém. Eu não venho aqui em nome de um homem, em nome de uma placa de uma igreja, em nome de uma religião. Eu não venho aqui buscar glória própria, mas venho aqui humildemente, junto com os amigos e irmãos, aprender com o assim diz o Senhor, ou assim está escrito. Os irmãos que têm as suas Bíblias nos acompanhem no livro do Apocalipse, no capítulo de número 14, aonde nos fala sobre
os irmãos que sabem, a palavra do Apocalipse, ela nos prepara para as coisas que brevemente hão de acontecer. Amados irmãos, vejam que o livro do Apocalipse nos prepara para o tempo presente, para as coisas que brevemente hão de acontecer. O livro do Apocalipse, da revelação de João, começa no capítulo 1 nos dizendo assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Vejam, meus amados irmãos, revelação de Jesus Cristo não é mistério. Revelação, ato de revelar, de deixar claro ou de mostrar a verdade. Então, desmistificando a mentira desses líderes religiosos, o Apocalipse não é um mistério. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus o Pai lhe deu para mostrar as coisas que vão acontecer. Amados, se houve um tempo na história da humanidade a qual o livro do Apocalipse vem se cumprindo diariamente no seu ápice, é esse. A palavra do Apocalipse, ela nos prepara, nos norteia para as coisas que estão acontecendo e as coisas que brevemente irão acontecer. Hoje, se nós formos analisar os noticiários, os telejornais, os meios de comunicação, todos os sinais estão muito claros. Nos mostram que a Terra geme, de que algo está prestes a acontecer. Os cientistas mesmos declaram que algo gigantesco está prestes a acontecer. Outros, se nós formos analisar, os americanos estão construindo ou comprando bunkers, casas subterrâneas para se proteger de algo que está prestes a acontecer. Se nós formos vermos nos noticiários o que está acontecendo essa semana, nós vemos que o homem brinca de ser Deus, aonde Dubai enfrenta uma severa tempestade. Os irmãos que acompanham as televisões, os jornais, que acompanham a geopolítica mundial, os irmãos podem ver que os sinais estão clamando à nossa volta. Algo muito falado de ontem para cá é sobre aquela mulher que leva o seu tio já morto para fazer um saque de um financiamento de um dinheiro de 17 mil reais. Veja a que ponto nós chegamos. Nós não podemos dizer que as coisas estão normais, de que a humanidade está normal. Eu estou falando assuntos que estão frescos na nossa memória porque aconteceram esta semana. Tempestades em Dubai, essa jovem que leva o seu tio morto para receber um dinheiro até uma agência bancária. Aí, se nós formos analisar a praia de Garopaba, ela está com o mar recuado, né? Tem muita lama, há muito peixe morto, o cheiro é terrível. Amados, nós não podemos dizer que a terra está normal. Nós não podemos ver que não é necessário se preparar para algo que está prestes a acontecer. Vejam, de que a praia de Balneário Camboriú também está enfrentando severas enchentes. Isto tudo eu estou falando porque está acontecendo nesse exato momento. Vocês podem pegar os meios de pesquisa seguros e ver que tudo isso está gritando à nossa volta. Mas o porquê que eu faço essa introdução? Para a gente se preparar para as coisas que brevemente hão de acontecer. E o Criador deseja, anseia que eu e você se prepare da forma correta para receber a Ele como único e suficiente Salvador. Nós precisamos deixar
as falsas religiões, deixar os falsos costumes, as falsas crenças, para sim poder receber o direito à salvação. Mas, meus amados irmãos, o livro de Apocalipse, os irmãos que têm podem nos acompanhar, no capítulo 14, nos convida a retornar à adoração e culto em obediência aos mandamentos da lei. Vejam que esse capítulo de Apocalipse, a qual é a mensagem angélica do primeiro anjo, a qual João descreve sobre os 3 anjos que nos dizem que proclamam os juízos de Deus. Amados, vejam que esses 3 anjos, eles têm uma missão de proclamar os juízos de Deus. Ah, mas Maurício, Deus não é amor? Sim, meu amado irmão, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é misericórdia, mas contudo Deus também é juízo, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor, Deus é um fogo que devora o pecado, mas que deseja que o pecador se arrependa, porque senão ele será consumido com o seu pecado concebido e não rejeitado. Vejam que esses 3 anjos, eles clamam em alta voz, e esses 3 anjos, eles nos dizem aqui que são convocados a chamar a humanidade para o último apelo de Deus ao homem, à humanidade. Mas antes eu quero abrir um parênteses aqui, já saudar os irmãos que estão interagindo conosco, os irmãos que irão nos acompanhar ou que vão ver essa transmissão em outro dia. Mas vejam, meus amados irmãos, que a gente pode andar dentro de todas as igrejas, seja ela A, B, C, seja ela direcionada a qualquer público. E dificilmente nós vamos ver as pessoas falando sobre o livro do Apocalipse, mas nós vamos ver muito fácil os fiéis dizendo: o Apocalipse é muito difícil de entender, é difícil de ter um discernimento do Apocalipse. E quanto menos ainda chances teremos de ver os pastores ou padres da atualidade falando, preparando o povo para as coisas que vão acontecer, falando sobre o Apocalipse. E você deve se perguntar por que eles não pregam o Apocalipse. Será que é porque eles amam tanto as suas vidas, amam as suas posses, amam os seus prazeres, que não querem que a terra termine? Amados, nós não podemos impedir de que a palavra se cumpra. Contudo, nós temos que se preparar para esse cumprimento da palavra. Lembram que Jesus disse que necessário é que a palavra se cumpra, que não passará um tio ou um jota. E vejam que essas mensagens angélicas são para o nosso tempo, para o tempo presente. É necessário então que haja uma preparação para falarmos do Apocalipse. Eu, humildemente, em obediência ao meu Senhor, tenho dedicado momentos, aquilo que eu tenho mais precioso na minha vida, o meu tempo, em examinar as Escrituras, em buscar um pouco aqui e um pouco ali, e aprender com o meu Senhor sobre esse livro da revelação, para poder proporcionar ou transmitir ele a vocês. O livro do Apocalipse, do capítulo 14, versículo 6, a qual nós iremos iniciar a série de 3 mensagens angélicas, mas hoje falaremos apenas de uma. O livro que nos diz no versículo 6, nos relata assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém, meus amados irmãos? Vejamos aqui esta mensagem angélica
a primeira mensagem angélica, o primeiro apelo que Deus faz para esse tempo presente, a qual nós não podemos dizer que não é para nós, porque se torna bem claro que este anjo está voando pelo meio do céu com o evangelho eterno, o evangelho universal, numa missão mundial de pregar para quem? Para o Pedro, para o Tiago, para o Maurício, para a Maria, ou para pregar para todos os que habitam sobre a terra, cujo toda nação, tribo, língua e povo. Então, será que esse anjo ele não está fazendo isso agora? Com certeza está, porque ele é obediente. E esse anjo, como o evangelho universal, a pregação do tempo presente, do livro do Apocalipse, está dizendo aqui, dizendo com grande voz, a primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meus amados irmãos, hoje essa transmissão ela é bem diferente de todas as quais nós já tivemos juntos. Essa adoração está convidando nós a adorarmos a esse Deus, cujo fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse Deus que é divino, esse Deus que é único, esse Deus que não dá a sua glória a ninguém, esse Deus que é amor, mas esse Deus também trará juízo aos desobedientes, àqueles que adoram outros deuses, àqueles que dão glória a outros deuses. Vejam que este anjo está convocando a mim e a você a prestar glória, a temer a Deus. Qual Deus? O Deus Filho, o Deus Espírito Santo? Não. O Deus Pai, o Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas. Esse Deus, meus amados irmãos, ele é identificado lá no livro da criação, lá no livro de Gênesis. Lá nós temos o relato da criação, aonde Deus, o Pai, cria os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Então, esse culto, esse temer a Deus deve ser direcionado a esse Deus. Mas como nada, amados irmãos, eu devo falar de mim mesmo, como as pessoas aí fora dizem: mas eu tenho esse discernimento, eu tenho esse entendimento. Eu devo aprender com o que está escrito, o que a Bíblia me traz, o que ela me dá de luz. É somente através dela que eu consigo entender esse plano celestial para a minha vida, para o meu tempo. Vejam, meus amados irmãos, temer a Deus. Como é temer a Deus? Temer a Deus é ter medo? Temer a Deus é se humilhar? Temer a Deus de que forma? Vejamos como é temer a Deus lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Aqui nós vamos aprender como é temer a Deus. Versículo 13 de Eclesiastes, capítulo 12. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém, meus amados irmãos? É desta forma de que o anjo me remete para o que está escrito e de como é temer a Deus. Olha, amados, nós somos convidados
a temer a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. E nós temos um divisor de água, o sábado. Amados irmãos, Deus ele nos fala no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8, para nós lembrarmos do dia de sábado, para o guardar e o santificar. Amados, vejam que este é o memorial da criação, este é o sinal. Eu poderia falar dos outros livros, das outras passagens bíblicas onde nos relata, onde nos fala sobre a necessidade de observância a este dia. O apóstolo nos diz também que importa antes nós obedecer a Deus do que aos homens. A humanidade, o papado, as lideranças religiosas no ecumenismo, que significa unidade na diversidade, nos diz, e certamente virá ali na frente o decreto dominical, aonde nos diz que hoje é necessário nós observarmos o primeiro dia da semana, intitulado como domingo. Amados irmãos, no passado a história nos relata que o rei Domingos, ele quis agradar tanto pagãos quanto cristãos, a qual então troca a solenidade deste dia santo, o sábado, para o domingo, a qual se dá o cumprimento do livro do profeta Daniel, que nos diz que quando nós víssemos que a abominação da desolação fosse colocada no lugar santo, era chegado o momento, era chegado o tempo. Amados irmãos, quando surgir o decreto dominical para todo ser humano observar o domingo como dia de guarda, é chegado o momento aonde nós devemos fugir para as montanhas. Ou seja, é um tema para uma outra mensagem. Mas eu quero que vocês entendam que quando chegar esse tempo que foi posta a abominação da desolação no lugar santo, significa o domingo foi transferido, o sábado foi transferido para o domingo, a observância. Aí o apóstolo nos diz que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. As igrejas aí fora nos dizem para observar o domingo. O homem nos diz para observar o domingo. Mas o anjo nos diz que é necessário que a gente tema a Deus. Como é temer a Deus? Guardar os seus mandamentos. É voltar à pureza da igreja primitiva, da igreja cristã. Essa igreja não é a igreja do Antigo Testamento. Essa igreja é a igreja do Novo Testamento também. Vejam que a igreja primitiva, lá com Maria, com a verdadeira Maria, não com a Maria religiosa a qual foi introduzida na humanidade, mas a verdadeira Maria, nos diz lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 26, então voltaram e prepararam especiarias e perfumes, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Amados irmãos, o livro de Lucas se encontra no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? A Bíblia Sagrada ela é um único livro, ela é um rolo. Mas eu estou trazendo isso por quê? Porque muitas pessoas hoje dizem que o sábado é uma lei mosaica. Não, o sábado é uma lei divina. Lembram que Moisés estava no Monte Sinai e recebe as tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus, aonde o quarto mandamento nos remete ao Criador, a adoração ao verdadeiro Deus e Pai? Não adianta, meus amados irmãos, como está acontecendo hoje, eu simplesmente ler esse livro, Café com Deus Pai, todos os dias e fazer stories na internet. Não adianta eu simplesmente só fazer isto e não obedecer, adorar ao único Deus, a observar o sábado junto com os outros 9 mandamentos. Amados irmãos, esse devocional a qual eu apresentei para vocês, ele é muito bom. Ele nos traz uma mensagem diária todos os dias. Mas eu estou falando que é necessário que a gente leia os textos bíblicos.
Muitas das pessoas hoje elas estão apenas lendo o devocional para o dia de hoje, lendo o devocional, lendo a palavra-chave, mas deixando de fazer a leitura bíblica desse dia. Amado, a leitura bíblica é a que nos ensina, a que nos prepara. Vejam, é uma crítica construtiva, porque a mensagem devocional a qual o nosso irmão Júnior Rostirola fez nesse livro, ela se completa com a leitura bíblica. Então é um convite a vocês aprenderem com o que está escrito, que dá o complemento ao devocional a que ele relata, a qual eu tenho acompanhado diariamente esse devocional junto com a leitura bíblica. Mas contudo também não adianta eu só fazer a leitura do devocional e continuar seguindo a minha vida conforme os meus prazeres e a minha vontade, continuar adorando outros ídolos, seguindo uma falsa religião, seguindo uma falsa fé, achando que pelas minhas obras eu serei salvo, quando a palavra diz que pela graça nós somos salvos, não por obras, para que a gente não se glorie. Amados irmãos, é necessário que a gente examine as Escrituras e vejam que eu só consigo temer a Deus guardando os seus mandamentos. Mas de tudo que nós ouvimos já da Bíblia, de tudo que nós ouvimos os nossos pais, os nossos avós falar, de tudo que nós ouvimos já dos livros da Bíblia Sagrada, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, meus amados, por que eu devo temer a Deus? Por que eu devo guardar os seus mandamentos? Porque é um dever de todo homem. Eu quero ser salvo, eu preciso obedecer. Eu quero morar no céu, eu preciso temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Aí eu te pergunto, a quem nós iremos obedecer? Ao Papa que pede para guardarmos o domingo? Ou a Deus que nos diz para guardarmos o sábado? Amados irmãos, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, ele foi morto, porque ele, segundo os doutores da lei, os líderes religiosos da época, ele profanava o sábado, ele não guardava o sábado conforme o costume e a carga pesada que tinha sido colocada sobre os ombros deles. Vejam que Jesus curava no sábado, Jesus fazia o bem no sábado, Jesus ensinava no sábado, Jesus, ele é o Senhor até do sábado, e por causa disto, ele foi crucificado, meus amados. A questão é guardar o sábado ou como guardar o sábado? O que é lícito fazer no sábado? Dar a vida ou tirar a vida? Livrar ou deixar preso? O que é lícito fazer no sábado? Dizer ao paralítico, levanta e anda, ou vai, os teus pecados estão perdoados? Mas este é um tema para uma outra mensagem. Eu estou trazendo hoje aqui um tema focalizado nisto. Como temer a Deus de maneira correta? Como obedecer a Ele de maneira correta? Aqui nós estamos aprendendo com Ele. Amados, os cristãos do passado, a igreja primitiva, vocês que estudam história ou gostam de história, eu particularmente amo história. Eu disse que se eu hoje fosse fazer uma faculdade, eu iria fazer para ser professor de história. Porque a história, ela faz com que a gente viaje, que a gente aprenda com o passado, para aplicar nesse presente, para se preparar para o futuro. A história é aquela coisa que a gente ouve falar, né? Contra fatos não há argumentos. É dessa forma, meus amados. A igreja primitiva no passado, os apóstolos e os cristãos foram perseguidos por Roma,
porque obedeciam a Deus de forma correta, prestavam um culto de forma correta, obedeciam a Jesus de forma correta. Aí tivemos a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. Aí tivemos a caça às bruxas. E vejam que a caça às bruxas não foram porque elas eram bruxas, mas é um tema para uma outra mensagem também. Eu estou somente te convidando a estudar a história e não se enganar com essa falsa igreja que está aí fora, porque de santa ela não tem nada. Ela perseguiu no passado e vai perseguir novamente, unida agora com as outras igrejas, a qual deveria protestar, deveria manter a reforma viva. Nós, porque somos observadores da palavra, somos considerados fundamentalistas, fanáticos, hereges. Mas eu te convido a temer a Deus de maneira correta e obedecer aos mandamentos dele, porque ele irá trazer a juízo toda a obra, e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, meus amados, tudo que a gente faz, mesmo que a gente esconda do nosso marido, da nossa esposa, mesmo aquilo que a gente esconda da nossa família, mesmo aquilo que a gente esconda da sociedade, aquilo que a gente esconde de todo mundo, a gente não pode esconder desse Deus. Deus, o Pai, o Criador, a gente não pode esconder dele. Sabe por quê, meus amados? Porque ele vai trazer à tona tudo, quer seja bom, quer seja ruim. Então eu te pergunto, será que vale a pena a gente arriscar? Será que vale a pena a gente tentar a esse Deus? Porque ele está dizendo que trará à tona, ele trará juízo. Ah, mas então Deus não é bom. Deus é bom, mas Deus, ele é juízo. Hoje eu vi um comentário no Instagram de uma pessoa e eu nem quis respondê-la, porque Jesus nos disse para não dar aos porcos as coisas santas, ou não lançar pérolas aos porcos, ou seja, nós não podemos dar o que é sagrado àqueles que vão zombar da gente. Mas ele dizia lá, olha, eu acredito num Deus de amor, num Deus que está sempre disposto a nos trazer felicidade. Eu não acredito nesse Deus mau, nesse Deus que vocês cristãos pregam, que é um Deus que vai trazer juízo, que é um Deus que vai trazer o apocalipse. Mas vejam, meus amados irmãos, não é eu quem digo, é o livro sagrado que diz que Deus irá trazer à tona toda a obra, quer seja boa, quer seja má. Então, esse anjo, ele não está proclamando essa mensagem em vão. É porque ele deseja que eu e você se arrependam dos nossos caminhos, que eu e você preste culto ao verdadeiro Deus, que eu e você preste obediência aos mandamentos dele. O divisor de águas é o sábado. E vejam que controvérsia, meus amados irmãos. Há uma classe de pessoas que observam o sábado bíblico, há uma classe de pessoas que observam o sábado religioso, há uma certa classe de pessoas que observam o primeiro dia da semana intitulado como domingo. Meus amados irmãos, eu convido vocês a lerem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e vocês não irão ver escrito a palavra domingo. Aí eu convido vocês a estudarem a história, a pesquisarem a história, de onde surgiu esta palavra domingo e por que hoje ela é propagada, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, aonde fazem culto dominical, missa dominical, fazem escola dominical. Amados, o vinho da Babilônia embriagou a todas as nações. É necessário a gente preservar a Escritura, porque pela fé nós viveremos, pela fé nós seremos salvos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Amados irmãos, repetindo, a transmissão de hoje ela está diferente, sabe por quê? Porque ela é um alimento para o tempo presente, para as coisas que vão acontecer amanhã,
semana que vem, mês que vem, ano que vem. O que eu posso te afirmar com total certeza e clareza é de que o tempo está muito próximo. Eu relatei alguns acontecimentos da semana para vocês clarearem a mente e perceberem que a necessidade de nós obedecermos a esse Deus, o Criador e Pai, obedecer aos seus mandamentos é a maneira correta da gente temer a Ele. E vejam a parte B do versículo, a qual nós já começamos a nos encaminhar para o fim dessa transmissão. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Amados irmãos, que mensagem forte, que mensagem que faz com que a gente fique em alerta, pronto. Muitas das pessoas, elas não querem ouvir o livro do Apocalipse, porque elas amam as suas vidas, elas amam aquilo que elas estão praticando. Mas o livro do Apocalipse precisa ser pregado, porque ele é o alimento para o tempo presente. Os atalaias, se não avisarem o povo de que está vindo a espada e o povo ser pego de surpresa, será cobrado. Então é meu papel começar a preparar vocês para as coisas que vão acontecer, as coisas que estão acontecendo. E aí eu trago relatos da história, aplico nesse tempo presente e preparo eu e você para o dia de amanhã. E melhor é que a gente esteja pronto para as coisas que vão acontecer. O livro do Apocalipse, ele não é um livro triste, ele não é um livro que nos assusta, ele é um livro que nos traz esperança, felicidade, paz. Ele é um livro que nos prepara para um dia irmos nos encontrar com esse Senhor que foi na nossa frente preparar um lugar para lá a gente habitar com Ele. Amados irmãos, nós estamos cansados das dores, das lutas, das dificuldades impostas pelo governo. Nós estamos cansados dos impostos, nós estamos cansados das cargas que os políticos nos impõem hoje. É tanta roubalheira, é tanta ganância para eles, aonde a palavra se cumpre que quando um injusto governa, o povo sofre. Amados, nós precisamos nos preparar e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Como é dar glória a Deus? Como é glorificar a Deus, meus amados irmãos? Vejam que os líderes religiosos aí de fora, eles acham que glorificar a Deus é dizer glória a Deus, aleluia. Eles acham que glorificar a Deus é pular 1 metro de altura do chão, rodopiar no manto, falar em línguas que nem eles entendem. Não são essas os dons de línguas, segundo a Bíblia. É um tema para uma outra mensagem, uma outra transmissão. Amados, glorificar a Deus é fazer o que Jesus disse que era necessário nós fazer. E vejam que nós só conseguimos glorificar a Deus de maneira correta se aprendermos com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que Jesus, no livro de João, no capítulo de número 17, João, capítulo 17, nos diz como glorificar a Deus de maneira correta. João, capítulo 17, versículo 3. João, capítulo 17, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça
Me ajude, Jesus. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Amém, meus amados irmãos? Vejam, versículo 4, Jesus está nos dando o exemplo de como é glorificar a Deus, de como é dar glória a Deus, num cumprimento com a parte B do versículo 7 de Apocalipse, capítulo 14. Dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, o anjo está nos dizendo nessa noite. E como é glorificar a este Deus? Jesus, o Filho de Deus, está nos mostrando que a maneira correta de glorificar a Deus é que conheçam a Ele como único Deus, como unidade, único e verdadeiro. Amados, eu volto a dizer, não há outro Deus, não há um Deus Filho, não há um Deus Espírito Santo. Os unicistas, eles acreditam de que Deus, ele se divide em três, e vejam de que Deus, ele é único, ele é o Criador, o Pai, a qual envia o seu Filho, para todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna e não pereça. E Jesus diz que Ele é Filho de Deus, e Ele nos diz que não há outro Deus. Ele não usou nem mesmo como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou e assumiu forma humana. Amados irmãos, os trinitarianos, aqueles que acreditam na Trindade, estão embriagados com o vinho da Babilônia. A doutrina da Trindade nasceu nos porões do Vaticano, nos concílios de Constantinopla, nos concílios de Nicéia, nos concílios de Trento. Ali nasceu a doutrina da Trindade. Mas nós cremos na divindade, neste único Deus que fez os céus e a terra, nesse único Deus a qual nos diz que é para glorificarmos a Ele, porque devemos conhecer Ele por único, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vejam que nós glorificamos a Deus, nós podemos dar glória a Deus, conhecendo Deus como único, e a Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem Ele enviaste. E mais, nós glorificaremos a Ele aqui na terra, fazendo obras, meus amados irmãos, assim como Jesus fez obras. Jesus pregou, Jesus libertou, Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus tudo isto fez. Então, se eu disser que eu tenho fé e não tenho obras, a palavra me diz que a minha fé, ela é morta. É necessário que a minha fé testifique pelas minhas obras, e pelos frutos eu os conhecereis. Amados irmãos, nós entendemos até aqui a parte A e a parte B da mensagem, da primeira mensagem angélica deste anjo, a qual está levando esse evangelho universal para todos que estão morando no planeta Terra. Vejam que a parte C do versículo, para nós encerrar, nos diz assim: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém, meus amados irmãos? Olha, temor de Deus, glorificar a Ele, o Criador. Devemos
entoar cântico de gratidão, porque Ele tem nos permitido chegar até aqui. E temos liberdade de falar da palavra aqui no Brasil, quando muitos países hoje já não se pode mais falar sobre a Bíblia Sagrada. E vejam que hoje no Brasil está sendo implementado uma política que dita as regras, uma política que estabelece uma autocracia, que diz o que nossas famílias devem ou não ensinar aos filhos. E nós precisamos voltar para essa Sagrada Escritura, porque aqui ela nos mostra e nos prepara para as coisas que brevemente vão acontecer. Eu creio que até aqui nós conseguimos receber muita luz através dessa primeira mensagem angélica. E eu convido vocês a estarem participando na próxima transmissão, a qual nós traremos a segunda mensagem angélica, a qual inicia no versículo 8. Um segundo anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Amém, meus irmãos? Essa mensagem do segundo anjo é para a próxima transmissão. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem, a compartilhar, a curtir, a interagir conosco. E eu tenho certeza de que a palavra jamais volta vazia. Vejam de que hoje nós recebemos a primeira mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então ela é muito necessária, porque ela é chegada a hora da gente se preparar, meus amados irmãos. Eu não sei quando eu vou deixar esse corpo físico. Eu não sei quando será o último adeus, o último abraço, a última cuia de chimarrão. Eu não sei quando será o último momento que eu estarei com aqueles que eu gosto, aqueles que eu amo. Eu não sei quando será a última festa, quando será a última noitada. Eu não sei quando será o último adeus. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que nós devemos temer a esse Deus de forma correta, glorificar a este Deus de forma correta. Por quê? Porque é chegada a hora do juízo. E é necessário que a gente adore Ele de maneira correta. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui conosco nessa transmissão e desejar a vocês um excelente dia de sábado, a qual já iniciou com o pôr do sol, quando há luz, e dizer para todos terem um ótimo final de semana, que as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, e convido vocês a estarem conosco na próxima transmissão, estudando a mensagem do segundo anjo. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite. Tchau. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Poderoso és tu, Jesus. Te adoramos. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. A ti, Senhor. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno, erga a tua voz, igreja. O único que é digno de receber. Abre o seu coração, sua mente, e busque a presença de Deus.